Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A criação de municípios no Brasil está no centro de uma polêmica. Um projeto pronto para ser analisado pelo plenário da Câmara estabelece novas regras, como a realização de estudos de viabilidade econômica, além de um número mínimo de habitantes que varia de região para região. A proposta enfrenta a resistência de deputados que temem o aumento dos gastos públicos. Para entender melhor o assunto, o Câmara Debate recebe os deputados Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado Hildo, vamos começar ouvindo do senhor por que é importante mudar essas regras, aprovar esse projeto. Olha, a lei complementar é um ditame da própria Constituição Federal, porque a Constituição Federal já permite a criação, a fusão, a incorporação e desmembramento de município. Está lá no artigo 18 da Constituição Federal. Só que há um parágrafo desse artigo que diz que lei complementar vai dizer o período que se realiza o plebiscito. Então, o Senado já fez a sua parte, já preparou a lei complementar, que é 137, de autoria do senador Mário Flecha Ribeiro, e agora há necessidade da Câmara, dentro do sistema bicameral, de fazer a sua parte, de casa revisora. Então, já que o Senado aprovou, nós temos a obrigação de, como casa revisora, dentro do sistema bicameral, aprovar da forma como veio, ou então mudar. Se entende-se que há mudanças a ser feitas, que se faça. Então, a criação de município é necessário. O que está acontecendo hoje no Brasil inteiro é que vários estados estão, para corrigir problemas de limites municipais, fazendo incorporações, sem uma lei complementar. O que vai acontecer é que muitos partidos políticos, ou qualquer aqueles que possam entrar com ação de inconstitucionalidade nos tribunais de justiça, muitos já estão, inclusive, entrando em tribunais de justiça estaduais e estão derrubando as leis, e a população de determinadas localidades estão ficando mais vulneráveis ainda, porque não tem quem seja o responsável, qual é o ente da federação. E o PLP 137 vem justamente corrigir essa falha que existe e que foi criada na própria Constituição. Porque para que haja a incorporação ou a fusão, que é a junção de 2, 3 municípios para formar um, é necessário que haja plebiscito. Mas para que haja plebiscito, tem que haver a lei complementar, federal. É o que diz a Constituição Federal. Então nós temos que fazer isso. Inclusive o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou em relação a isso. Diz que é necessário a aprovação da lei complementar e já determinou por 2 vezes que o Congresso Nacional faça a lei complementar, porque a Constituição Federal manda. E nós fomos eleitos deputados federais e nós juramos respeitar a Constituição Federal. Então, aprovar a lei não significa dizer que nós estamos criando município. Nós estamos dando os critérios para que sejam criados municípios ou acabar com o município. Porque se você quiser acabar hoje, não pode. Aí você tem que, para acabar, tem que ter uma fusão. Ou seja, outro município assumir a responsabilidade das pessoas que moram naquele território, com as políticas públicas, que são obrigação do poder público de oferecer. E são os municípios, porque o Brasil inovou na sua Constituição Federal e colocou o município como ente da federação. Aqui nós não somos duo, somos trido, inclusive diferente de todo o resto do mundo, porque o município é ente da federação e a própria Constituição Federal delega aos municípios a responsabilidade pela saúde básica, pela educação básica e por outras políticas públicas. Então, há necessidade de que a gente tenha a lei que diga para onde é que vai se legislar no âmbito do Estado para criar ou incorporar município ou fazer a fusão. Deputado Chico Alencar, quais são os problemas desse PLP, que é projeto de lei complementar, como vai falar o deputado? Não, em primeiro lugar, quero destacar aqui que absolutamente tudo que o deputado Hildo Rocha trouxe aqui é verdade. É claro que o PSOL, por exemplo, foi o único partido que votou contra a urgência da apreciação dessa matéria 2 semanas atrás. Não é contra fusão ou incorporação de municípios no Brasil,
para além ou para quem dos 5.567 que temos, por princípio. Não pode mexer nisso. Quem se constituiu, acabou tudo. Seria uma posição retrógrada, engessada, burra e sem percepção da realidade. Entretanto, qual é o nosso questionamento? Aí, em função da dinâmica da própria Câmara. Tá certo, o Senado já fez o papel dele de votar uma lei complementar para dar curso à permissão, ao mandamento constitucional sobre incorporação, fusão ou criação de novos municípios. Fez isso há tempo e a hora, ano passado. 2015. Nós fomos empurrando, deixando de apreciar isso, e a matéria vem à pauta. E aí é uma questão que a gente considera de oportunidade, que pode ser lida como oportunismo. Há 4 meses das eleições nacionais. Não por acaso o projeto de lei que vem do Senado diz que não poderá ocorrer nem o plebiscito de fusão ou de criação de novo município em ano eleitoral. Porque o legislador teve essa precaução correta, porque nós todos, e eu não me excluo, temos uma tentação meio demagógica em período eleitoral que é quase do nosso DNA, de quem já está na política institucional. Então nós achamos inapropriado votar isso agora. Vimos muita gente com desejo sincero de criar municípios, mas outros já pensando no cargo de vereador, de prefeito, a máquina administrativa. E aí tem que se discutir muito a seguinte questão. Você pode desmembrar um município mais ou menos, que município rico não tem no Brasil, para criar 2 municípios de pires na mão, pobres, tá bom. E o fundo de participação dos municípios vai ser agregado. E uma reforma tributária profunda que dê conta dessas possibilidades. Então tem muito elemento a ser examinado e acho que, por exemplo, uma reforma tributária precederia a votação dessas regras, que no geral são corretas. Teve um colega deputado que falou, vocês estão falando que podem criar até 400 novos municípios, em tese sim, mas pela regra aqui está muito rígida, vai criar só 40. Seja como for, nós achamos o momento inadequado e é claro, há muito mais, Hildo há de concordar com isso, há muito mais demanda de criação de novos municípios do que de fusão. Há um furor, assim, não como aquela farra dos municípios dos anos 90, foram criados mais de 1.000, assim, de supetão, isso já passou, pegou mal, criou muito município aí de pires na mão. Mas nós achamos que é melhor deixar isso para outubro, passadas as eleições, que aí as paixões do afã do voto na urna ficam acalmadas e a gente pode raciocinar e legislar com mais equilíbrio. Deputado Hildo, essa pressão eleitoral prejudica a discussão desse projeto de lei nesse momento? Não, acredito que não, porque esse projeto de lei, o projeto de lei complementar 137, ele está aqui na Câmara desde 2015. Teve uma comissão especial, eu participei dela, nós andamos o Brasil inteiro fazendo audiências públicas, nós ouvimos vários representantes do governo federal, representantes dos estados, dos municípios, autoridades da área do judiciário, da área do legislativo. Então, foram várias autoridades ouvidas nessas audiências públicas e, por incrível que pareça, a posição de todos eles são favoráveis ao PLP. Não é que aqui nós vamos criar município, porque a Câmara Federal não compete criar município, compete à Câmara Federal criar estados. A federação é formada de estados e municípios, mas há umas desvirtuamentos dentro da própria Constituição que permite que o Congresso crie apenas estados. E nós podemos ver que mesmo sem regra rígida para criar estados, o Pará tentou criar 2 estados e a população disse não quero. Porque quem de fato cria o estado, novo estado ou município é a população através do plebiscito. E eu entendo que nós temos que respeitar a Constituição Federal, que lá também no primeiro artigo da Constituição Federal diz, no parágrafo 1º, que todo poder emana do povo. Ora, se todo poder emana do povo, nós não podemos tirar a liberdade da população de escolher se quer criar ou não município. O que é que acontece agora? Nós estamos aprovando a lei complementar que possibilita e que cria as regras para a criação de municípios, também a fusão de municípios em incorporação. Agora, quem vai dizer
se vai ser criado ou não, é primeiro um estudo técnico. Tem que haver um estudo técnico de viabilidade municipal, onde está dentro dessa própria lei, diz lá que a renda per capita daquela localidade tem que ser igual ou superior da média nacional. Ou seja, você não vai criar município com o pires na mão, porque ele tem que ter a média nacional de renda ou acima. Então você não vai fazer um município pobre. Outra coisa, detalhe que está lá contido, a população. No Nordeste, por exemplo, de onde eu sou e aqui eu represento, o meu estado, o Maranhão, tem que ter no mínimo 12 mil habitantes. E aí o estudo, a viabilidade vai ver não apenas esse aspecto... Na região norte, a partir de 6 mil. E na região sudeste, 20 mil. Na região sudeste, 20 mil. Aí você vai ver a viabilidade. Se há viabilidade da criação do município, haverá, no caso, o plebiscito. A população é que vai dizer se quer ou não. No final, quem diz se quer que o município seja incorporado àquela área que ele ocupa para outra área ou não, quem diz é a população. Então, para que você possa criar novo município, fazer fusão e incorporação, há um processo muito longo. Não é a gente aqui, porque muitas pessoas acham assim, não, o deputado federal está criando novos municípios. Não, nós estamos fazendo uma lei complementar à Constituição Federal, onde a Constituição Federal diz, assim, o seguinte recado, deputados federais e senadores, vocês têm que criar, através de uma lei complementar, regras que estipulem a criação de município, ou então a incorporação e fusão. O que nós estamos fazendo é isso. Nós não estamos, repito, criando município. Quem cria município é a população, através do plebiscito. E nós não podemos tutelar o desejo e a vontade de moradores de distritos que cresceram muito. Tem distritos aí no Brasil, espalhados no Brasil inteiro, que cresceu tanto, que está aqui, né, aquele filho que cresceu e tem que se tornar independente. E a gente não pode proibir o desejo da população. Agora, é só aquela população ali que mora naquele território? Não. Vai ser ouvida a população daquele território, que será desmembrado, será criado um novo município, e a outra. Outra coisa, não, o município mãe vai perder, porque o município que vai ser criado vai crescer, vai nascer sem endividamento. Não, não é assim. Na própria lei complementar está dizendo lá que o município vai, o novo, incorporar os funcionários e servidores que estão trabalhando naquela área ali já, assim como todas as dívidas previdenciárias e as dívidas fiscais que o município antigo tenha, vai passar para o novo município. Então não há nenhuma dificuldade para o município mãe, muito pelo contrário. E a história mostra que os municípios, pelo menos no Maranhão, e o meu exemplo, o meu Brasil é o Maranhão. Para mim, e o exemplo, como eu disse, foi exitoso. O Maranhão se criou em 1996, 81 novos municípios. Nós tínhamos 126, foram criados 81 novos municípios. E todos os 81 novos municípios se desenvolveram, cresceram, estão muito melhor do que eram antes, quando estavam na situação de povoados ou distritos. E os municípios mãe não perderam. Eu fui prefeito de uma cidade que deu uma boa parte do seu território, da sua população, a um novo município, que é a cidade de Cantanhede, que permitiu que fosse criado um novo município de Matões do Norte. Hoje a cidade de Matões do Norte, que não tinha hospital, tem hospital. A cidade de Matões do Norte, que não tinha uma escola de segundo grau, tem escola de segundo grau. O ex-distrito de Matões do Norte, que não tinha um estádio de futebol, hoje tem campo de futebol. As ruas todas pavimentadas, quando não era, como distrito, essa condição. Então melhorou muito a condição da população, a vida da população melhora muito. Digo isso pelo exemplo que tem lá no Maranhão. Inclusive, só dar um detalhe, a cidade de Buriticupu, que saiu da cidade de Santa Luzia, lá no Maranhão, hoje tem quase 80 mil habitantes, muito maior do que a cidade de Santa Luzia, que tem 70 mil habitantes. Então superou a cidade de Santa Luzia, e ambas as cidades cresceram muito, e o Estado não perde, porque o Estado não coloca um centavo a mais na receita dos municípios. A gente volta já, vamos fazer um pequeno intervalo.
Câmara Debate está de volta, hoje conversando sobre a criação de novos municípios com os deputados Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Bom, o deputado Hildo Rocha falou várias coisas positivas sobre a criação de municípios no Maranhão. O deputado Chico Alencar, no Rio, tem outras experiências. O deputado Hildo dá um exemplo positivo de um desmembramento de município no Maranhão, da criação naqueles anos 90, outro contexto, inclusive internacional, só no Maranhão, criação de mais de 81 novos municípios. Muito bem. Nós estamos na segunda década do ano 2000 e o Brasil vivendo uma crise profunda, que é econômica, que é das relações internacionais, que é político-administrativa, que é ética, tudo isso que as pessoas sentem, sabem e reagem devotando um desprezo, inclusive, pela política e por qualquer iniciativa, inclusive, do legislativo. Então, há uma má vontade estrutural em relação a qualquer iniciativa. O que nós queremos ponderar? De novo, é evidente que você não pode vedar, proibir criação de novos municípios nem fusão. Isso é algo dinâmico. A conjuntura atual do Brasil não comporta nem pede mesmo essa estruturação agora, e aí tem prazo, às vésperas de um processo eleitoral, para a lei complementar que autoriza não a criação do município A ou B ou C, mas estabelece diretrizes gerais bem mais rígidas que as anteriores, reconheço também, no Brasil. Então, eu creio que é um momento inoportuno, inadequado, e mais, há experiências diferentes daquelas a que o deputado Hildo fez referência aqui. Há experiências de municípios que viveram aquela demanda de separação de distritos e é naturalíssimo, qualquer morador de distrito fica sonhando, idealizando, e se a gente virasse cidade, como se diz, se virasse um novo município? Porque o distrito sempre fica reclamando da sede e da administração central, que não faz tudo quanto devia, tudo quanto faz para o município central ali, que ele chamou de município-mãe. Então, é claro, o passarinho cresce e sai do ninho. O problema é não vir uma mão humana lá e tirá-lo antes que ele possa voar direito, porque aí vem o gato e come. Então, nós temos preocupação com a estrutura tributária brasileira, com a crise atual, com a necessária criação de uma nova estrutura. Às vezes a forma de representar a população nas câmaras de vereadores, como aqui no Congresso Nacional também, ela é inadequada. O vereador fica só no seu nicho eleitoral, não dá conta até de outras áreas mais distantes do polo central do município, não visita os distritos. O próprio distrito não cobra adequadamente do poder central. Aí a solução mais fácil, que é meio idealizada, vamos criar uma nova estrutura. Prefeito, vereadores, máquina administrativa, por mais que se transfira, nunca a que tem no distrito é suficiente, tanto que o município reclama da insuficiência. Então, a questão do gasto público, a gente é muito crítico ao discurso geral do gasto público quando você proíbe investimento social por 20 anos. Aliás, um juiz federal aqui de Brasília, esta semana, determinou, acolhendo uma ação popular do PSOL, que 203 milhões que foram transferidos da área social para publicidade governamental pelo governo Temer sejam sustados. Isso não pode, ele fala até que é medida eleitoreira e que ofende, inclusive, o interesse público, o interesse social. Vejam como há concepções e concepções do gasto público. Nós queremos discutir o Fundo de Participação dos Municípios, essa estrutura mais geral nacional, e depois disso vamos apreciar com cuidado o bom projeto de lei que veio do Senado, que traça diretrizes para a criação de municípios. Queremos discutir, inclusive, esses quantitativos, mesmo na região norte, um município ser constituído a partir de 6 mil pessoas, 6 mil habitantes, nos parece muito pouco. Eu tenho vivência lá no estado do Rio de Janeiro de municípios que são novos, mas já envelhecidos, com descrédito, inclusive na administração, com as mesmas e continuadas mazelas e insuficiências, com ruas não pavimentadas, não adequadamente iluminadas, e alguns se queixam, talvez aí entre o caso da fusão ou refusão. Alguns se queixam de que saiu de distrito para município e nada mudou. Enfim, a matéria já se viu, é polêmica,
Agora, acho de todo inadequado, embora a urgência tenha sido aprovada, que a gente vote isso agora, porque aí a tendência de querer agradar nichos eleitorais é muito grande. Deputado Wildo, essa questão dos gastos públicos é a que mais permeia essa discussão do lado dos críticos, né? Você acha que mesmo assim vale a pena discutir isso agora? Eu acredito que sim, até porque não aumenta a despesa para a União. A União não vai entrar com mais despesa. O que você faz, o que ocorre com a criação de um novo município é que há uma redistribuição do fundo de participação dos municípios e das receitas do ICMS. Mas esse fundo está insuficiente. E há uma reclamação geral. Então vai dividir o que já é pouco. Sim, mas veja bem, o que nós temos que observar é que quem mora no distrito, naquele distrito, ele também paga imposto. Ora, que quem mora na sede paga imposto, quem mora no distrito paga imposto, mesmo que ele não queira. Porque na hora que ele compra 1 quilo de sal, ele está pagando imposto. Está ali embutido, que é o que nós chamamos de imposto anestésico. Então não há aumento de despesa, há uma redistribuição. O município, quando recebe do Fundeb para aplicar na educação, ele recebe de acordo com os alunos matriculados ali naquele local. Então você vai só deslocar do município A para o novo município, aquela receita que já tem. Até porque aquele município não vai mais ter a obrigação de ofertar o serviço público municipal, porque ele já não pertence àquele território, não pertence mais àquele município. Então, o que nós temos que ver é que melhora, assim, a qualidade de vida das pessoas, porque o poder, ele vai mais para mais próximo do cidadão. As decisões do uso do dinheiro vai para mais próximo. E é o que eu defendo. Eu sou municipalista por convicção, por entender que a descentralização dos recursos, a descentralização do poder tem que acontecer para que a população tenha uma vida melhor. Agora, o que o Chico traz aqui, a preocupação dele da reforma tributária, correto. Nós temos que fazer a reforma tributária, nós estamos debatendo essa mudança do nosso sistema tributário, que eu acho que tem que ser, não só uma reforma, é uma reengenharia, tirar a tributação de cima do consumo, que isso faz com que seja muito injusto, aumentar o tributo do patrimônio, mas aí quando a gente diz assim, não, vamos aumentar o tributo sobre patrimônio, certo, mas para cobrar o imposto sobre patrimônio, quem tem essa competência é apenas, principalmente o município. A União tem residual, mas principalmente o município. Se você tem mais um município, você tem mais um ente ali para cobrar imposto sobre propriedade, porque os impostos sobre propriedade, inclusive na nova versão que nós estamos terminando de construir, onde o imposto sobre a propriedade vai ser maior a tributação, você coloca todo ele para a responsabilidade dos municípios. Quem tem que tributar o patrimônio, seja o automóvel, a moto, a casa, a fazenda, a propriedade lá rural, é o município. Então, nessa nova engenharia do sistema tributário, que nosso sistema é de 67, então já está bastante ultrapassado, ele, inclusive, repassa mais recursos para os municípios, porque a União realmente concentra, o que o Chico falou aqui, grande parte dos recursos. Esses recursos são concentrados para quê? Para pagar juro da dívida, para pagar empréstimos, e acaba que esse dinheiro não vai lá para o cidadão, acaba que ele não vai lá para... Ele paga, mas ele paga por um imposto, paga por uma dívida que existe, que nós não constituímos e não sabemos nem como foi constituído. Mas a urgência da reforma tributária e o seu imperativo. No Brasil de hoje, 65% do bolo tributário, considerando impostos, taxas, contribuições, ficam concentrados na União. Ela redistribui mal e mal, mas tem uma forte concentração. E nenhum governo, seja da era Fernando Henrique, seja da era Lula, Dilma, consegue abrir mão disso. Então tem que ter uma reforma tributária forte. Eu já vi, o deputado Wildo eu diria, ele não é municipalista, ele é ultramunicipalista. Eu defendo o poder descentralizado e o poder popular, uma administração, mesmo de um município que tenha distritos pujantes ou reclamantes, ela tem que descentralizar, ela tem que criar o princípio do poder popular, da oitiva da população, os bons vereadores não ficarem ali na sede apenas, e ali vai se empoderando aquele município, porque eu já vi no estado do Rio de Janeiro o município ser criado
a partir até de uma vontade popular plebiscitária, com o que estamos de pleno acordo, tem que passar pela vontade da população, como você lembrou o caso do Pará, queriam dividir e a população majoritariamente não quis. E o problema continuou, a insatisfação ainda, os que queriam separar, criar novos municípios, continuam querendo. De qualquer forma, foi uma decisão democrática e essa tem que ser respeitada. Entretanto, no caso do Rio de Janeiro, há municípios que são criados e a Câmara de Vereadores, a primeira a ser instalada, teve que funcionar num clube local, num clube esportivo, que é uma entidade privada, precariamente. O prefeito, para arrumar uma sede para ficar, foi um Deus nos acuda, tentou numa escola aqui e ali, ou seja, não havia a maturidade até estrutural e financeira e administrativa para se instalar essa nova unidade federal. Mas nesse PLP, ele já cuida de tudo isso quando ele diz que tem que ter tantas residências, a população, e que a renda per capita seja igual ou superior da renda nacional. Então já tem essa preocupação. Só que o dinheiro vai para o centro, para a União. Esse debate vai continuar. O Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre a criação de novos municípios com os deputados Hildo Rocha, do Maranhão, e Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Eu sou Mariana Pschit, e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Tchau.